Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e hoje falaremos sobre calor e veremos os detalhes sobre calor sensível e calor latente. Muito bem, pessoal, coloquei aqui uma definição comum aí no nível médio: calor, energia térmica em trânsito, certo? Aí desenhei aqui dois corpos, um A e um B, com uma diferença de temperatura. Uma outra característica do calor é que o calor flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Botei aqui o corpo A com uma temperatura θA, corpo B com uma temperatura θB. E botei essa relaçãozinha aqui, que θA é menor que θB. Dessa forma, o calor vai fluir naturalmente do corpo B para o corpo A, certo? Considerando que isso aqui é um material que conduz calor de uma maneira apreciável e tal, o calor vai fluir, como eu disse, do corpo B para o corpo A. Bacana. Legal. E aí, analisando uma substância pura, eu posso diferenciar ou destacar duas funções específicas para o calor, certo? Olhando uma substância pura, o calor vai fazer só duas coisas. Ou ele vai alterar a temperatura dessa substância, ou ele vai mudar o seu estado físico, certo? Ou ele vai alterar o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo, ou ele vai mudar o estado de agregação dessas moléculas, beleza? Alterando assim o seu estado físico. E aí, para cada calor desse, a gente tem um nome particular. O calor que muda a temperatura é chamado de calor sensível. Já o calor que muda o estado físico é chamado de calor latente. Beleza? Bacana. E matematicamente, a gente pode descrever, a gente pode analisar esses dois tipos de calor, certo? Essa quantidade de energia que flui, o que está, o que o corpo troca com o meio, certo? O calor sensível, matematicamente, é descrito dessa forma. Calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura que esse corpo vai apresentar, certo? O que, como eu falei, é o calor. Uma medida prática para o calor é a caloria, certo? A massa, geralmente em grama, nessa situação. E o calor específico, a unidade fica caloria por grama grau Celsius. A temperatura, nessa situação, dada em Celsius. Vou destacar um negócio importante aqui, que é esse nosso calor específico, certo? É uma grandeza que vai depender exclusivamente do material, da substância, certo? E a gente lida com isso no nosso dia a dia o tempo todo. Existem materiais que conduzem calor de uma maneira apreciável e outros não. Existem materiais que você, fornecendo uma pequena quantidade de energia, você sente uma variação de temperatura muito grande. Enquanto que para outros, recebendo essa mesma quantidade de energia, essa variação de temperatura é menor. O que vai definir isso aí é o tal do calor específico. Um exemplo claro é na praia, né? Ali na praia, meio-dia, pisou na areia, né? Ali é o teste de resistência. Você vai sentir que você vai ter a sensação de que a areia está pelando. Mas se você for para a água, você vai sentir ali uma temperatura diferente, certo? Geralmente vai estar fria, né? Se for nas praias aqui do Rio de Janeiro, tá? do Sudeste, de maneira geral. Uma das características, um dos fatores que influenciou aí nessa diferença é justamente o calor específico. O calor específico da areia é muito menor comparado com o da água. Isso significa o quê? Que ele precisa receber pouquinha energia para variar a sua temperatura, certo? Principalmente comparado com a água aí. Bacana? Vou apagar esse quadro aqui e no próximo vamos falar sobre o calor latente. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre o calor latente. Vimos no outro quadro que o calor sensível é essa parcela do calor que é responsável por alterar exclusivamente a temperatura da substância. Agora vamos ver o calor latente, que é o calor responsável por alterar o estado de agregação das moléculas dessa substância. Ou seja, é esse calor que altera o estado físico dessa matéria que a gente está analisando. Muito bem. Matematicamente, esse calor, essa quantidade de calor que altera o estado físico da substância, é calculado com essa relaçãozinha aqui, ó.
calor vai ser igual a massa dessa substância vezes uma grandeza chamada de calor latente, que pode ser calor latente de fusão, se for a passagem do sólido para o líquido, calor latente de vaporização, se for a passagem do líquido para o vapor e assim por diante. A unidade de medida para esse calor é caloria, a massa em gramas e o calor latente geralmente dado em caloria por grama, certo? Coloquei aqui uma questão de exemplo parecida com as questões que nós temos aí na lista, que o link está na descrição do vídeo. Esse link te leva para um drive onde tem uma lista com exercícios cujo tema é referente ao que vimos aqui nessa aula. Bacana. Ó o que fala. Determine o quanto de calor que 80 gramas de água no estado líquido precisa receber para variar sua temperatura em 30 graus Celsius. É importante destacar o estado físico da água nessa situação, porque dependendo do estado de agregação das moléculas, a substância vai ter um calor específico diferente. O da água no estado líquido é um valor já conhecido, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Bacana. Repare que ele disse que vai variar de temperatura, ou seja, é calor sensível. Se é calor sensível, vou usar essa relaçãozinha aqui, ó, que é o calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Ou seja, para essa quantidade de água variar 30 graus Celsius na sua temperatura, é preciso receber 2.400 calorias de energia aí na forma de calor. Beleza? Um outro tópico muito importante nessa parte da matéria é a análise de um negócio chamado curva de aquecimento ou de resfriamento, certo? Tem esse aspecto quando a gente estiver analisando substâncias puras, foi o que eu falei com vocês no outro quadro. Repare que o que acontece? A gente tem um gráfico aqui, no eixo horizontal a gente coloca os valores da energia que é dada se for aquecimento ou retirada se for resfriamento da substância. No eixo vertical é marcado os valores da temperatura, beleza? Bacana. Olha o que acontece. Eu coloquei aqui de exemplo a água, certo? Uma água pura. Olha só. Coloquei aqui, ó, essa é a origem desse sistema, ou seja, aqui é o ponto 0 e 0, certo? Então, ó, nesse ponto a temperatura vale 0. Ótimo. Aí, ó, olha o que acontece. Eu tenho gelo, uma temperatura abaixo de 0. Eu tenho água no estado sólido, ou seja, é água numa temperatura, em condições normais, abaixo de 0. Bacana. Aí eu começo a fornecer energia, eu começo a fornecer calor para essa... Fiz aqui um desenho para comparar com o que acontece na nossa curva de aquecimento. Aqui, ó, esse trecho, eu vou chamar de 1, é o correspondente a essa situação aqui, ó. Eu tenho um cubo de gelo e eu começo a fornecer energia para ele. Energia, certo? O que acontece é que a temperatura dele vai variando. Ou seja, nesse trecho eu tenho calor sensível, porque ocorre apenas variação de temperatura. Chegando nesse nível, nesse ponto, que é dentro de um negócio chamado patamar, agora eu observo que eu continuo fornecendo energia, mas a temperatura não muda, tá vendo? A temperatura não muda. Isso significa que eu tenho a mudança de estado físico, que eu tenho agora nesse trecho, o calor aqui é o calor latente, certo? Que nesse nosso diagrama aqui, ó, eu vou chamar esse trecho aqui de 2, e é correspondente a essa parte aqui. Ótimo. Um ponto interessante para a gente falar, e muito importante, é que quando for uma substância pura, na mudança de estado físico, não ocorre variação de temperatura, certo? É o que esse nosso diagrama aqui mostra. Ou seja, o gelo fundente, que chama, que é o gelo a 0 graus Celsius, quando ele começa a derreter, eu tenho nessa situação uma mistura que é gelo e água no estado líquido, as duas fases a 0 graus Celsius, beleza? Essa porção de água aqui, ó, no estado líquido só vai começar a aumentar de temperatura a partir do momento que toda a massa de gelo tiver se transformado em água no estado líquido. É o que acontece nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto eu completo a mudança de estado físico. Nesse ponto, toda a massa de gelo que eu tinha se transformou agora em água no estado líquido. Bacana.
continuo fornecendo energia. Agora, ó, ocorre mudança, variação de temperatura. É esse ponto aqui, ó, é o meu estágio 3, certo? Se eu continuar a fornecer energia, vai chegar num ponto que as moléculas vão começar a mudar, a alterar o seu estado de agregação, que é quando começa a ocorrer a transformação, a mudança de estado físico. É o que acontece, ó, quando a água no estado líquido começa a virar vapor. É um processo de vaporização. Considerando que eu tenho uma fonte fornecendo energia para essa porção de água, isso aí é a ebulição. Bacana. Esse estágio aqui, então, ó, esse patamar corresponde a esse nível aqui, ó, a essa situação, a esse ponto 4 aí. Se eu continuar fornecendo energia, vai chegar num ponto que toda a massa de água no estado líquido vai virar vapor. Se eu só estiver num recipiente fechado e tal, eu vou ter vapor d'água confinado. Se eu continuar fornecendo energia, a temperatura dele vai continuar aumentando até chegar num ponto específico, chamado de ponto crítico, que a gente vai ver em aulas futuras aí, que é quando, por mais que eu comprima a substância nesse estágio, ela não vai regredir, ela não vai voltar para o estado físico anterior. Veremos isso, como disse, em aulas futuras. Certo? Falei, essa situação assim, ó, né? Com os patamares definidos, ocorre quando for uma substância simples, quando for uma substância pura. Existem casos de mistura, quando esse patamar aqui, por exemplo, o da vaporização, é paralelo e o outro não, é chamado de substâncias azeotrópicas, né? E aqui, quando é esse patamar que fica paralelo, que funciona como se fosse uma substância pura e o outro variando, é chamado de mistura eutética, certo? Bacana. Então, essa foi a nossa aula sobre calor, calor sensível e calor latente, certo? Vimos as características do calor, vimos uma definição básica dada aí no nível médio. E em aulas futuras, já voltado para o ensino superior, essa definição fica um pouco mais refinada e veremos aí futuramente. Vimos o calor sensível, que é essa parcela de energia fornecida por substância que altera exclusivamente a sua temperatura. E vimos também o calor latente, que é essa parcela de calor que, quando fornecida por substância, altera exclusivamente o seu estado físico. E para fechar, vimos aqui uma curva de aquecimento, certo? Muito bem, meus amigos. Não esqueçam, não se esqueçam que tem essa lista, esse link aí na descrição do vídeo. Você pode acessar e fazer as questões referentes ao assunto dessa aula. Bom que você pratica. Qualquer dúvida é só entrar em contato, mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, deixar o seu comentário aí, estamos à sua disposição, certo? Então, ansioso para receber vocês na nossa próxima aula, um abraço e até a próxima.